Olá, sou a professora Valquíria. Estamos na segunda quinzena de agosto de aulas online. Para o 7º ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 7º ano de ciências número 1, que está presente nas páginas do livro de vocês, entre as páginas 169 e 185. Nessa habilidade, iremos falar sobre máquinas. As máquinas permitiram ao ser humano realizar tarefas que exigem muito mais força do que ele poderia exercer usando somente o próprio corpo. As máquinas simples são um exemplo disso. Elas permitem multiplicar a força aplicada ou alterar seu sentido, facilitando a realização de diferentes ações. As máquinas simples são as primeiras ferramentas desenvolvidas pelo ser humano que tiveram um papel fundamental na construção de cidades e templos, no manejo de embarcações e no desenvolvimento de diferentes tecnologias. O nome máquinas simples se deu ao fato de que essas máquinas são geralmente compostas de uma única peça e podem ser combinadas para compor máquinas complexas, como os guindastes e as bicicletas. Os equipamentos modernos mais sofisticados, como os drones e as impressoras 3D, contam com máquinas simples em sua construção. O uso das máquinas simples se deve ao fato de elas atenderem a uma necessidade essencial do ser humano, que é facilitar a execução de tarefas que exijam a aplicação de força. A alavanca é um exemplo de máquina simples. Ela é muito versátil, presente em diversos dispositivos do nosso cotidiano, como os martelos, as vassouras, as pinças e abridores de lata. Ela é constituída geralmente por uma barra rígida e um ponto de apoio, também chamado apoio. A força que aplicamos na alavanca é chamada de força potente, e a força exercida pelo corpo que queremos mover é chamada força resistente, ou simplesmente resistência. Dependendo da posição relativa entre o apoio, a força potente e a força resistente, uma alavanca pode ser classificada em 3 categorias: interfixa, interresistente ou interpotente. Nas alavancas interfixas, o apoio fica entre a força potente e a força resistente, que é o caso das gangorras. Nas alavancas interresistentes, a força resistente fica entre o apoio e a força potente, que é o que acontece com abridores de garrafas e carrinhos de mão. Nas alavancas interpotentes, a força potente fica entre o apoio e a força resistente, que é o que acontece com as pinças e as vassouras. Um dos trabalhos importantes de Arquimedes é o chamado Lei da Alavanca. Nesse trabalho, ele estabelece uma relação entre a intensidade das forças potentes e resistentes e a distância delas entre o apoio. Podemos dizer simplificadamente que Arquimedes concluiu que uma força potente afastada do apoio pode equilibrar a força resistente de intensidade muito maior. Essa característica das alavancas faz com que elas facilitem o trabalho de mover objetos muito pesados. Em linguagem matemática, a lei da alavanca pode ser expressa da seguinte maneira: a força potente vezes a distância entre o apoio e a força potente é igual à força resistente vezes a distância entre o apoio e a força resistente. De acordo com essa equação, uma força potente de pequena intensidade pode equilibrar uma força resistente muito mais intensa se a força potente estiver muito mais afastada do apoio que a força resistente. Essa constatação teria levado Arquimedes a dizer uma frase que ficou muito famosa: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo." No exercício número 4 da página 173, vocês têm que calcular a informação que falta em cada caso. Então eu vou fazer o exemplo da continha da letra A e vocês irão fazer a B e a C. Para calcular o equilíbrio das gangorras do exercício 4, nós temos que analisar os dados. Se você observar a letra A, vocês irão notar que ele tem a distância a força a distância B e falta a força B, que é o que nós teremos que encontrar. Se você analisar a fórmula, o que for força potente e a distância entre o apoio e a força potente, no exercício está representado por FA e DA. Então, o do exercício ficaria FA vezes DA igual a força resistente e a distância entre o apoio e a força resistente no exercício está como FB e DB. Então aqui vai ficar FB
vezes dB. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os dados que eu tenho na fórmula. Então, no exercício, eu tenho que FA é igual a 50 newtons. Então, eu substituo no lugar do meu FA 50 vezes a distância A, que é de 2 metros. O FB é o que eu quero descobrir, eu não sei. Então, eu vou deixar com a letra como incógnita. Vezes a distância de dB, que é igual a 1 metro. Agora, eu vou resolver essa conta. Vou fazer aqui 50 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai dar 100. Então, eu tenho que 50 vezes 2 é igual a 100. Desse lado, eu tenho letra e número. Eu não posso multiplicar. Então, eu vou repetir isso aqui. Para eu descobrir o valor de FB, eu vou ter que deixar ele sozinho e passar o número para o outro lado com a operação inversa. Como aqui o 1 está multiplicando com a letra, eu passo ele para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, aqui vai ficar 100 dividido por 1, que é igual a FB. Vou fazer a continha, é claro que essa não precisaria fazer, né? Dá para saber de cabeça, mas vamos fazer. 100 dividido por 1. 1 dividido por 1 dá 1. 1 vezes 1 é 1, menos 1, 0. Baixo 0. 0 dividido por 1 é 0. Baixo 0. 0 dividido por 1 é 0. Então, eu tenho aqui que 100 dividido por 1 é igual a 100, que é igual ao FB. Não podemos esquecer a unidade de medida. Unidade de medida de força é representado por Newton. Então, o meu FB é igual a 100 newtons. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a gangorra se manter em equilíbrio, a minha força potente, que é de 50 newtons, e a distância entre o apoio e a força potente, que é de 2 metros, tendo a minha força resistente com a distância entre o apoio e a força resistente de 1 metro, para ela se manter o equilíbrio, a força resistente tem que ser de 100 newtons. Se vocês observarem, na letra B e na letra C, vocês já têm o valor de FB. O que vocês não têm é o valor de DB. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer a mesma coisa, só que a incógnita não vai ser aqui, vai ser aqui. Então, você substitui o valor de FB e deixa o DB como incógnita e acha o valor da distância normalmente, ok? Uma outra máquina simples usada para mover objetos para cima ou para baixo é o plano inclinado, que nós chamamos de rampa. A rampa reduz a intensidade da força necessária para erguer um corpo, embora aumente a distância percorrida. Quanto menor for a inclinação da rampa, menor é o esforço necessário. Por outro lado, é maior a distância percorrida. O plano inclinado está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Nós encontramos planos inclinados em rampas para mover objetos, em rampas de acesso a cadeirantes, em estradas presentes em encostas montanhosas e assim por diante. Os objetos cortantes, como a faca, as tesouras e machados, geralmente contam com uma cunha, que é formada por 2 planos inclinados. Com o uso de uma máquina simples, uma força pode ser aplicada para cortar ou partir o material. O parafuso é um plano inclinado disposto em hélice na superfície de um cilindro. Ele pode ser utilizado para fixar 2 peças ou em associação à engrenagem para transmitir movimentos. O parafuso de Arquimedes é um dispositivo utilizado para transportar a água de um plano para o outro mais elevado. Nesse equipamento, o parafuso fica dentro de uma calha ou tubo. À medida que o parafuso vai girando, vai movendo a porção do material e levando a água para cima. As polias são também chamadas de roldanas e são constituídas por uma roda que gira em torno de seu centro e possui um sulco pelo qual passa a corda. As polias são muito utilizadas para mover verticalmente
um corpo pesado, como levar material de construções para andares superiores de um prédio ou descer móveis pesados durante uma mudança. Nos veleiros, as polias são utilizadas para facilitar o controle das velas. As polias podem ser fixas ou móveis. Quando ela é fixa, o eixo fica preso a um suporte e não desloca quando a corda é puxada. Nesse tipo de polia, diferentemente do que ocorre com as alavancas, não há uma multiplicação da força potente. Assim, para equilibrar o objeto, é necessário aplicar uma força potente de intensidade igual ao peso dele. Para levantar um objeto pesado, então, é preciso fazer bastante esforço. Mesmo assim, a polia fixa fornece vantagens, pois ela permite que a força seja exercida em direções e sentidos mais confortáveis para a pessoa. Já na polia móvel, o eixo está conectado ao objeto que se pretende mover. Esse tipo de polia diminui a intensidade da força potente necessária para equilibrar uma força resistente, ou seja, reduz o esforço necessário para erguer um objeto. Uma roldana móvel reduz pela metade a força potente necessária para mover um corpo. Em compensação, é necessário puxar o dobro de corda. As polias móveis geralmente são usadas em conjunto com as polias fixas, formando uma associação de polias. Na engrenagem, o movimento circular de uma roda pode ser transmitido a outra. Isso pode ser feito basicamente por contato direto ou com o uso de correia ou corrente. As engrenagens são rodas dentadas usadas para transmitir o movimento circular. Elas podem estar em contato direto ou conectadas por meio de uma corrente, e os dentes evitam que as engrenagens girem em falso, ou seja, que uma engrenagem escorregue na outra. Um exemplo comum de engrenagens é o da bicicleta. Uma engrenagem fixa aos pedais se conecta por uma corrente a outra engrenagem presa na roda traseira. Ao aplicar força nos pedais, ela é transferida para a roda traseira, fazendo com que a bicicleta se mova. As engrenagens podem ser utilizadas para alterar a velocidade de rotação que é transmitida. Nas bicicletas que vocês estão vendo aí na imagem, na bicicleta A, as duas engrenagens têm o mesmo número de dentes. Dessa forma, cada volta no pedal corresponde a uma volta completa da roda traseira. Na bicicleta B, o número de dentes das duas engrenagens não é igual. Suponha que a engrenagem da roda tenha metade do número de dentes da engrenagem do pedal. Com isso, cada volta completa que o pedal fizer, a roda traseira completará 2 voltas. Na bicicleta C, ocorre o contrário. Como o número de dentes da engrenagem da roda é maior que a engrenagem do pedal, é preciso pedalar mais vezes para completar uma volta. Suponha que a engrenagem da roda tem o dobro de dentes da engrenagem do pedal. Assim, para que a roda complete uma volta, é necessário que o pedal dê 2 giros. As máquinas simples estenderam as capacidades do ser humano, tornando possível a realização de tarefas que exigiam antigamente muita força. As primeiras máquinas eram movidas somente com a força humana. Com o tempo, foram desenvolvidas maneiras de explorar outras forças, como os animais, os cursos d'água e os combustíveis. As primeiras máquinas movidas à força animal que se conhece tinham uso rural. Elas eram empregadas para mover água para locais elevados, permitindo a irrigação. Os moinhos, usados para o processamento de grãos, também utilizavam força animal. Os animais, como bois ou cavalos, eram fixados a um eixo e se moviam em círculos, fazendo o eixo girar. O primeiro equipamento a usar força que não fosse humana ou animal foi provavelmente a roda d'água, ainda no século I. Esse equipamento consiste em uma roda com diversas pás em seu perímetro. Ao ser posicionada sobre uma queda d'água ou sobre corredeira, o movimento da água é transferido para a roda por meio de engrenagens ou correias. O movimento do eixo da roda é transferido para outras partes do equipamento, como uma pedra de moinho.
As rodas d'água se popularizaram muito na Europa, onde eram usadas principalmente no campo, tanto na moagem de grãos quanto na irrigação, pelo fato de facilitarem o trabalho e permitirem ganhos de produção. E cada vez mais agricultores passaram a empregar as rodas d'água. No século XVI, as rodas d'água eram a principal fonte de força motriz no continente. No Brasil, as rodas d'água foram bastante empregadas no processamento de cana-de-açúcar para a produção de farinha, açúcar e álcool. Ao longo do tempo, foram desenvolvidas técnicas para captar e canalizar a água. Dessa forma, as rodas d'água não precisavam mais ser instaladas em corredeiras ou quedas d'água. A utilização das rodas d'água, então, se expandiu ainda mais e ela passou a ser empregada também na mineração, produção de papel, preparo de lã e outras atividades. Hoje em dia, elas ainda são utilizadas, especialmente para a geração de energia. As rodas d'água são acopladas a geradores e são usadas em diferentes escalas, desde geradores rurais de baixa potência até as usinas hidrelétricas. A partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial em curso, a roda d'água começou a ser substituída pelo motor a vapor. O rápido crescimento de cidades, acompanhado do aumento populacional e, consequentemente, da demanda por produtos como alimentos e roupas, expandiu a busca por maneiras de se produzir cada vez em quantidades maiores e mais rapidamente. Em 1769, James Watt apresenta uma versão aperfeiçoada do motor a vapor, aumentando ainda mais a velocidade e a precisão da produção. As indústrias estabeleceram a maquinofatura, em que a força de trabalho humana é substituída por máquinas. Nesse período, teve início do processo de automação da produção, no qual as máquinas passaram a realizar diversas etapas da produção que antes eram executadas por funcionários. Os trabalhadores deixaram de ser produtores e tornaram-se operários de máquinas. Esse processo foi acompanhado por profundas transformações nas relações de trabalho. Ao contrário dos artesãos, os funcionários das fábricas não tinham autonomia sobre seu trabalho e dominavam apenas uma etapa da produção, e não todo o processo. A produção passou a ser orientada pelo ritmo das máquinas. Com isso, foram moldados parâmetros como o controle das horas trabalhadas e a relação entre funcionários e patrões. Na Revolução Industrial, predominava a ideia de que os recursos naturais eram muito abundantes, o suficiente para serem considerados praticamente infinitos. Não estava claro naquela época que as ações humanas podem poluir o ambiente de maneira a prejudicar tanto outras espécies quanto as próprias pessoas e suas gerações futuras. Esse pensamento, aliado à busca pela expansão da produção e dos lucros, acarretou impactos ambientais profundos, especialmente nas regiões onde a Revolução Industrial foi mais intensa, como é o caso da Inglaterra e da França. A expansão das linhas férreas gerava demanda pela extração de ferro, bem como pela obtenção de combustíveis, lenha ou carvão mineral especialmente. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do transporte sob trilhos possibilitou a expansão da atividade mineradora e, assim, facilitou muito o transporte de minérios das minas até indústrias ou portos. Essas circunstâncias intensificaram ainda mais o desmatamento. A popularização dos motores a vapor, como os usados em barcos a vapor e depois dos motores a combustão interna, trouxe sérios problemas de poluição ambiental, especialmente quanto à poluição atmosférica. Um exemplo bastante conhecido é o das borboletas da espécie Biston betularia, na cidade de Manchester, na Inglaterra. A população dessas borboletas eram formadas, em sua maioria, por indivíduos de cor branca, que conseguiam se camuflar em troncos de árvores cobertos por líquens. A proliferação de fábricas na região e, consequentemente, o aumento da poluição atmosférica reduziram drasticamente a ocorrência de líquens nos troncos das árvores. Sendo assim, as borboletas brancas perderam a possibilidade de se camuflar e tornaram-se alvos fáceis para os predadores, o que levou ao declínio dessa população. As borboletas da mesma espécie, mas de coloração escura, foram favorecidas por essa mudança ambiental e tornaram-se maioria da população de borboletas.
Esse modelo, que ignora os impactos ambientais, é bastante criticado nos dias atuais. A publicação de estudos e a pressão de ambientalistas têm levado à criação em todo o mundo de leis que visam reduzir os impactos da produção industrial e da exploração dos recursos ambientais. Atualmente, muitos pesquisadores trabalham em indústrias procurando desenvolver novos materiais e tecnologias que prejudiquem menos o ambiente. Essa foi a nossa aula da segunda quinzena de agosto. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!